Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Nós vamos meditar nesta manhã do verso 31 ao verso 39. Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Romanos 8, do verso 31 ao verso 39. Eu vou ler o texto bíblico, você acompanha comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. Lembra que você não está na sua casa, você está na escola dominical. Então, não vá fazer outras coisas, não vá mexer na geladeira. Pelo contrário, agora é hora de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Fique aí, mantenha-se diante da palavra, verifique os textos, anote o que for importante. Agora é hora de escola dominical para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Romanos 8. Romanos 8, de 31 a 39, Paulo diz assim, continuando a sua carta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o texto, meus irmãos, da nossa reflexão e estudo da palavra nessa manhã, e o nosso desejo é que Deus alimente a nossa fé, fortaleça a nossa esperança em Cristo Jesus através da palavra. Fique firme, vamos caminhar conosco aqui, louvando então o nosso Deus bendito. Ok, mexemos com os parafusos aqui mais uma vez. Você tem som agora, pode retornar conosco. Agora tem som. Desculpe aí a nossa falha, ou a minha falha aqui. Alguns
Botões sou eu que aperto e acabo às vezes invertendo o meio de campo. Mas vamos lá, louvado seja Deus, tenham paciência comigo. A minha formação não é sonoplastia, é teologia. Então eu estou apanhando aqui com os botões, mas vamos aprendendo, louvado seja Deus. Então voltando, meus irmãos, aqui à nossa reflexão, disse que muitos crentes têm achado nesse texto fonte larga e ampla de consolo, porque ela celebra justamente a nossa segurança em Cristo Jesus. Paulo lança aqui nesse verso 31, especialmente, olhe para o verso 31, Paulo lança aqui no verso 31 essa pergunta, e essa pergunta vai ser a base para as outras 5 que vão surgir no decorrer do texto, e a pergunta que Paulo lança aqui é essa: que diremos, pois, à vista destas coisas? Essa pergunta é o fundamento para as outras perguntas que vão se desdobrar, e as outras perguntas você precisa responder. Essa primeira pergunta, ela é apenas uma pergunta retórica. Você não precisa respondê-la. As pessoas estão falando que não ouviu o começo do estudo, se tem alguma coisa importante para voltar. Ok, na verdade eu volto então. Algumas pessoas perguntaram aqui se perderam alguma parte no início. Eu não trouxe outra informação anterior. Na verdade eu apenas entrei no texto, lemos o texto e continuamos a partir desta planilha que você tem aí na introdução, ok? Não houve nenhuma outra informação mais importante que isso até aqui. Por enquanto estamos na introdução, abrindo as portas do texto, abrindo as portas do contexto, para que a gente possa entrar nele, possa tirar proveito então da Escritura para a nossa vida nessa manhã. Falamos que muitos crentes têm consolo forte nesse texto, porque ele celebra a nossa segurança em Cristo, e falamos que o versículo 31 encerra justamente uma pergunta retórica, que você não precisa respondê-la, mas é preciso que você a compreenda, uma vez que ela é o patamar, ela é a base, ela é o alicerce para as outras 5 perguntas que virão, e aí sim, para as outras 5 perguntas que virão, você, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa responder. Você precisa ter base sólida na Escritura para fortalecer com elas a sua fé e poder também continuar abençoando e discipulando outras pessoas. Estas coisas, que coisas são estas, né? Paulo fala aqui, que diremos, pois, à vista destas coisas? Então, estas coisas nos arremetem, em primeiro momento, as realidades tremendas que Paulo encerrou no versículo 28, particularmente quando ele diz: todas estas coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas eu continuaria ampliando ainda mais a resposta, porque na verdade estas coisas não se limitam a uma generalização, mas elas são específicas. Elas são mais bem detalhadas aqui no texto. Todo o capítulo 8, na verdade, ele é recheado de verdades estupendas, maravilhosas, que ampliam as fileiras de estas coisas. Então, o que são estas coisas? Na minha compreensão, na minha interpretação do texto, eu entendo que estas coisas são todas as verdades que Paulo estabeleceu, deixou claro para os crentes de Roma naquela época, especialmente no capítulo 8. Começando lá no versículo 1. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A nossa natureza é caída, é carnal, ela é depravada, ela é corrompida, ela não busca a Deus, mas Deus nos alcançou em Cristo Jesus. Versículo 3. E Paulo continua falando sobre a grande obra da transformação, da justificação da nossa vida. Paulo vai dizer que toda a natureza está gemendo, sofrendo, nós os salvos em Cristo, gemendo e sofrendo, angustiados, esperando a transformação e a restauração de todas as coisas. O mundo geme, o Espírito Santo geme por nós. Nós somos predestinados, selecionados, nós somos chamados na época certa, somos justificados em Cristo Jesus e temos já a grande certeza da glorificação. Tanto é que no último versículo aí, versículo 30, Paulo vai dizer que Deus glorificou. Na compreensão do plano soteriológico, salvador de Deus, tudo já está pronto. Até mesmo a nossa glorificação, já na mente de Deus, é algo concreto, é algo realizado. Falta a efetivação no último dia, mas na mente de Deus tudo está pronto, tudo está perfeito. Então, eu entendo que estas coisas
se referem a todo esse contexto de verdades tão tremendas, tão estupendas, tão maravilhosas que estão em todo o capítulo 8, e por que não dizer em todos os capítulos do capítulo 1 até o capítulo 8. Quantas verdades tremendas! Então, que diremos à vista destas coisas? Estas coisas, elas podem se embasar lá no versículo 28, mas a minha compreensão vai um pouquinho além dessa resposta que a revista nos trouxe, e eu gostaria de colocá-la especialmente no capítulo 8, mas também estendendo para todos os outros capítulos. Primeira divisão aqui da nossa lição, meus irmãos, nessa manhã. Primeira pergunta que você precisa responder: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma questão que Paulo levanta, retoricamente ainda. Não é a resposta, ou não são as 5 perguntas que você tem, mas retoricamente, quem será contra nós? Como você responderia essa pergunta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não dá tempo de fazermos aqui aquele bate-papo na área de comentários, mas se você quiser entrar depois, ou agora, alguma dúvida, algum questionamento, e ir colocando ali, a nossa diretora está de prontidão aqui para nos dar o respaldo suficiente e vamos ajudando aí na medida do possível. Então, essa perguntinha aí, como você responderia essa questão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode respondê-la para alguém que te procura, que te questiona? Qual é a base bíblica que você poderia oferecer, nesse caso, para as pessoas à sua volta? Meus irmãos, Deus nos separou para Ele mesmo e então ninguém pode ser bem-sucedido contra nós. Deus selecionou e separou um grupo de pessoas. A forma da seleção, da escolha, isso cabe única e tão somente, unicamente, à soberania divina. Aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios 1, ao beneplácito de Deus. Porque ele separou A e não separou B. Porque ele escolheu este e não escolheu aquele. Deus é soberano. Ele é o Senhor de toda a história. Mas a Escritura diz que aos eleitos, Deus os separou para si e por causa disso ninguém pode ser bem-sucedido contra os eleitos. Mesmo que vivamos, como de fato vivemos, num mundo incrédulo que nos odeia e age contra nós, estejamos seguros. Fique firme, hold fast, aguente firme. Não há perigo contra a sua vida. Você está seguro. No versículo 38, Paulo menciona principados, anjos e demônios, tudo isso contra nós. Olha só para perceber que há quem seja contra nós. A pergunta então que Paulo levanta, quem será contra nós? Ela é retórica, mas ela apresenta no bojo da carta e no bojo de todas as escrituras, pessoas, seres, autoridades, inteligências universais aí, que estão contra os cristãos, sim. Eles são contra. Mas a pergunta vai mais além do simplesmente ser contra, mas quem é que pode vencer? Quem é que pode destruir o cristão? Então Paulo vai mencionar aqui essas forças que estão contra os cristãos. Mesmo que o pecado que habita em nós seja o nosso grande inimigo, a vitória é garantida aos eleitos de Deus. Então, nesses 3 quadrinhos que você tem representando logo à sua frente aí, você tem 3 grandes inimigos do cristão. E eles são contra o cristão. Primeiro, o mundo. O mundo é contra o cristão, porque o mundo anda na contramão, ele anda contra a correnteza. Os principados e potestades, figura de todo o ser maligno caído, o diabo, ele é contra o cristão. E o pecado que habita em nós, a nossa natureza carnal. Então, o mundo, a carne e o diabo são 3 potências que agem contra nós. Mas a questão não é apenas se eles fazem oposição, a questão é se eles têm poder de nos vencer. Porque Deus é por nós, ninguém terá vitória final contra nós. Essa é a bandeira que Paulo levanta aqui. Essa é a questão que Paulo propõe, de fato, no conteúdo deste capítulo e no conteúdo de todo o seu ensino. Porque Deus é pelo cristão, é pelo eleito, Deus aqui escolheu, Deus aqui chamou, Deus aqui fez todo o processo salvador na vida desse indivíduo, porque Deus age e
traz para si o eleito, ninguém terá vitória final contra este eleito. Essa é a garantia da Escritura. Foi Deus quem nos predestinou, foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos justificou, é Deus quem nos glorifica e Ele vai nos guardar até o fim. Lembra de Colossenses 1,6? Não está aqui no nosso script, mas me cai à memória. Colossenses 1,6 diz o quê? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o último dia. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o último dia. Em Efésios 1:13 e 14, Paulo fala que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa e ele é a garantia e o penhor da nossa salvação até o dia final da redenção. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem há de ter vitória contra o cristão? Essa é a questão que Paulo levanta. Dr. John Stott, ele vai dizer que mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca prevalecerão, porque Deus está do nosso lado. Mesmo que todo o inferno se ajunte contra o cristão, eles não terão poder contra o eleito de Deus, porque Deus está do nosso lado. Então, se Deus está do nosso lado, Ele é a força maior, Ele é o Senhor maior. Quem será contra nós? É a pergunta de Paulo. Satanás pode tentar fazer o que ele quiser. Ele pode rugir como um leão, ele pode trazer as suas bravatas contra o cristão, mas a garantia que eu e você temos na Escritura, meus irmãos, é que ele está amarrado. Esse é um tema de discussão aí entre reformados e arminianos, entre protestantes reformados e protestantes mais novatos das linhas neopentecostais e pentecostais. O diabo está solto ou o diabo está preso? Na visão reformada da exegese bíblica, o diabo está preso. Ele está amarrado, ele está acorrentado. Mas não pense você que ele está acorrentado num bolo amarrado e jogado no chão, não é bem isso, mas ele está amarrado como um forte e poderoso leão, amarrado com uma corrente que se estira até um certo limite e ele tem uma área de ação. Então, se você está longe do alcance dele, fora do limite da corrente, para você ele está preso. Mas o indivíduo que entra no limite da corrente, ele tem todo o poder de ação e para esse indivíduo ele está solto. Biblicamente, ele está acorrentado, ele está limitado no seu poder de ação, ele está amarrado. Vamos continuando aqui. Segunda questão que nós temos então, meus irmãos, na nossa reflexão dessa manhã, é que Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Olha o que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a pergunta que Paulo levanta no versículo 32, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a pergunta. Então você pode respondê-la. Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a sua resposta? Vamos lá, caminhando aqui, vamos compartilhando. É preciso que nós, irmãos, fiquemos atentos à Escritura e não apenas aquilo que nós, quem sabe, pensemos ou que nós, quem sabe, tenhamos já de prontidão. Mas o que é que a Escritura diz? Será que Deus nos dará tudo o que desejarmos? Já que eu sou seu filho, existem algumas proposições neopentecostais, modernas, que querem dizer isso. Se você é filho do rei, peça. Se você é filho do rei, não há problema, não há barreira. Você pode pedir que Deus vai dar tudo que você quiser. Prosperidade, dinheiro, casa, mansão. É isso mesmo? Será que Deus nos dará tudo o que desejamos? Será que Deus vai suprir todas as nossas necessidades? Olha, já mudou um pouquinho o teor da pergunta. Deus nos dar tudo o que desejarmos é uma coisa. Suprir todas as nossas necessidades tem uma outra visão, um outro ângulo. Não é? O que Deus tem feito por nós? Não podemos perder isso de vista. O que Paulo tem em mente?
Esse dar todas as coisas está ligado a quê, de fato, na questão que Paulo levanta. Então não percamos de vista, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele já fez para nós tudo o que era necessário. Ele já deu para nós todas as coisas. Olha o versículo 32, então, onde Paulo levanta esta questão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, por todos nós o entregou. Aí Paulo levanta a questão, porventura ele não nos dará consigo todas as coisas? A coisa principal que Deus deu para nós, a coisa mais importante que temos é a cruz. É o sacrifício de Cristo ali na cruz, é o pagamento da nossa condenação e da nossa culpa. Agora, junto com a cruz, junto com o sacrifício de Jesus Cristo, derivado desse sacrifício, todas as outras coisas nos são dadas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, é a expressão que Paulo levanta aí, centralizando a resposta à pessoa de Jesus Cristo. Será que ele não nos dará com ele todas as coisas? E todas as coisas são materiais, bens, riquezas, dinheiro, família, prosperidade. O que é que Paulo está dizendo? Ou será que Paulo está dizendo todas as coisas pertinentes à vida e à salvação eterna? Porque o conteúdo de Paulo aqui nessa carta, especialmente nesses capítulos, não é tratar da sua vida material, mas é tratar daquilo que Deus realiza para você em Cristo Jesus. Há uma outra coisa interessantíssima aí ligado a esta questão. Não nos dará com ele todas as coisas aquele que não poupou o seu próprio filho. Essa expressão, aquele que não poupou o seu próprio filho, arremeteria à mentalidade ou à cabeça do judeu, qualquer judeu que conhecesse o Velho Testamento, faria com que ele se lembrasse facilmente dessas palavras. Quem não poupou o seu próprio filho na cultura judaica? Quem não poupou o seu próprio filho na história da nação judaica? Abraão. O próprio Abraão, esse foi aquele que é reportado e, quem sabe, trazido aqui a imagem também, quando o judeu lesse essa carta. Deus usou essas palavras lá na história de Abraão. Quero que você corra para lá. Gênesis capítulo 22. Vá lá comigo. Gênesis capítulo 22, versículo 16. Gênesis capítulo 22, versículo 16. Abra lá. Olha o que o texto sagrado vai dizer para você. Deus dizendo: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Meus irmãos, essa figura de Abraão entregando o filho, essa figura de Abraão levando o filho sobre o altar do sacrifício e preparado para imolá-lo, para sacrificá-lo, e essa figura do filho subserviente ao pai, do filho obediente ao pai. Vamos só fazer uma digressão rápida aqui. Quantos anos tinha Abraão nesse contexto aqui? Se você for colocar na ponta do lápis, é bem possível que Abraão esteja aqui com seus 120 anos, 125 no máximo. Não era um senhor jovem, forte, de 30, 40 anos, mas era um ancião de 120 e poucos anos. Quantos anos tinha Isaac? Isaac também tinha nessa base aí de 20 a 25 anos. Era um rapaz que, se quisesse dominar o pai pela força, ele teria condições de fazê-lo. O sacrifício, portanto, não foi forçado a Isaac também, mas ele foi voluntário. Obedeceu ao pai, deitou sobre o altar. O pai não negou o seu próprio filho, entregando-o a Deus. Paulo levanta essa figura, claro que está pensando em Jesus Cristo, mas arremeteria na cabeça do judeu justamente esse conceito, de alguém que tem coragem de entregar o próprio filho. Esse quadro reporta, meus irmãos, ao amor de Deus. A história de Abraão entregando seu filho reporta ao amor de Deus entregando seu filho. A história de Isaac voluntariamente ascendendo e obedecendo à vontade do Pai é justamente a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também concede, entrega-se em obediência pacífica à vontade do Pai, dando a sua vida pelo resgate de muitos. Em que estão baseadas essas esperanças que o cristão tem? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Ele não nos dará graciosamente todas as coisas. Otávio Winslow, citado por John Stott, esse pregador aqui citado por John Stott, vai dizer: quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas, por dinheiro, nem Pilatos, por medo, nem os judeus, por inveja, mas foi o Pai, por amor. É o Pai que entregou o seu próprio Filho pela nossa redenção. É o Pai que deu a sua riqueza maior, o seu bem maior pela nossa salvação. Portanto, se Ele deu o maior preço, Ele não também nos dará coisas de menores importância? Se Ele nos deu a maior riqueza em Cristo, Ele também nos dará e não suprirá as nossas necessidades com coisas de menor valor? Ele dará graciosamente. Implica aqui então na doação de Cristo de todas as coisas trazidas nele para a salvação dos eleitos. Por exemplo, que coisas são essas? Você pode pensar rapidamente em 3 palavrinhas aí. Deus nos deu perdão. E quando se fala de perdão, há muitos e muitos textos da Escritura que exploram e que explicitam essa realidade para você. Uma delas que me vem rapidamente aqui à mente é aquela parábola de Jesus sobre o devedor. Diante do rei, não tinha como pagar a dívida, era uma dívida impagável para aquele cidadão comum, e o rei simplesmente o libera e diz: vai, está perdoado. E ele depois, ao voltar para casa, encontra com um amigo que devia para ele misérias. E ele espanca, e ele manda prender, e ele trata mal aquele amigo. O rei volta atrás e lança aquele primeiro na prisão. Seu ingrato, eu te perdoei. Como é que você não poderia perdoar o seu irmão? Riquezas ou dívidas imensas que nós tínhamos para com Deus. Deus nos deu perdão. Deus isentou a nossa dívida para com Ele. O texto lá de Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, também não está aqui no script, mas o texto lá de Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo diz que Jesus Cristo pregou na cruz o escrito de dívidas que era contra nós. Ou seja, a relação de todos os nossos delitos, uma lista infindável de culpas, de dívidas para com Deus. Ele pregou na cruz, ele pagou na cruz, ele gritou sobre elas: está pago. Então, o perdão de Deus, coisa maravilhosa que Deus estende ao seu eleito. Segunda coisa, o seu amor. Meus irmãos, nós não temos amor próprio. Nós não temos um amor perfeito para amarmos a Deus. O nosso amor foi afetado pelo pecado. O nosso amor foi destruído pelo pecado. O nosso amor foi alquebrado e moído de tal maneira que nós amamos de maneira tão defeituosa. Mas Deus nos doa o seu amor para que nós possamos amá-lo de maneira verdadeira. Outra coisa que Deus nos dá, a alegria. Deus enche o coração dos seus eleitos de alegria, a certeza absoluta e inarredável de que estão realmente seguros em Deus. Coisas que Deus nos dá em Cristo Jesus. Implica então que somos seus filhos e Deus dará tudo de que precisamos. Observe bem, Deus não vai dar tudo o que você quer, mas Deus vai dar tudo o que você precisa. E mesmo o que você precisa não passa pelo seu crivo, não passa pela sua peneira, mas passa pelo juízo e pelo crivo de Deus. É Deus que estabelece o que eu preciso realmente. As coisas que eu tenho sobram e sobejam, são supérfluas, muitas delas. Então Deus promete dar tudo aquilo que nós de fato precisamos. Ele vai suprir, como diz Paulo aos Filipenses, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele vai suprir. Deus nos dará com Cristo e por causa de Cristo todas as coisas que precisamos. Então, uma vez que Deus já nos deu a maior das dádivas, a maior das suas riquezas, que é o seu próprio Filho, acaso vai reter alguma coisa de menor valor? Acaso ele vai deixar de dar algo que nós precisamos? Lembra-se da pergunta de Jesus? Se um pai como nós, que sendo maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos, será que Deus também não nos dará coisas boas? Essa é a pergunta de Paulo. McIntosh é um comentarista bíblico, já de uns 200 anos atrás. Ele vai dizer que a incredulidade pergunta: porventura ele dará? Enquanto a fé pergunta: porventura ele não dará? E exatamente essa é a pergunta de Paulo. Volta então para
o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará? Esta pergunta é uma pergunta em forma negativa, mas ela é uma pergunta, na verdade, afirmativa. Você poderia ler o versículo em forma de afirmação e não em forma de interrogação, dizendo assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, ele dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Essa é o teor da resposta que Paulo deixa subjacente ao versículo, a sua pergunta. Meus irmãos, a cruz é a garantia de que Deus nos dará graciosamente tudo o que nós necessitamos. Terceira pergunta para hoje, vamos lá? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Essa é a pergunta que Paulo levanta. Eu pergunto para você, ela está aí no versículo 33. Então, leia o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Minha pergunta para você é essa. Quanto a essa pergunta temática, como você daria a resposta? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Qual seria a sua resposta? O que você responderia? Quebre a cara do Jurek. Deixa o Jurek saber que você sabe a resposta. Vamos lá. Vamos caminhando aqui no intuito de buscarmos a compreensão aqui. O contexto que está envolvendo essa questão é um contexto judicial, é um contexto de tribunal. Alguém acusará os eleitos de Deus, alguém intentará apresentar no tribunal de Deus alguma acusação contra os seus eleitos. Deus é o juiz, ele está a postos, há advogado de defesa, o próprio Senhor Jesus Cristo, e há alguém que se propõe a ser o Ministério Público, há alguém que se propõe a ser o advogado de acusação, aliás, o público é o de defesa, né? Há alguém que se propõe a ser o advogado de acusação contra os eleitos de Deus? Essa é a pergunta que Paulo levanta aqui para nós. Quem intentará, quem terá coragem de fazer acusação contra os eleitos de Deus? Meus irmãos, o pecador está no banco dos réus, mas onde estão os seus acusadores? Essa é a questão que fica subjacente à pergunta. Quem tentará, quem terá coragem de entrar na sala do trono e fazer acusação contra os eleitos de Deus? Será que alguém nos acusa? Será que nós temos acusadores diante de Deus? Meus irmãos, tendo o juiz uma vez declarado justo o pecador, tendo o juiz uma vez declarado justo o eleito, ou tendo justificado o eleito, ninguém mais o pode acusar. O juiz já deu a sentença, ele está justificado. O juiz já deu a sentença, ele é considerado justo, não pelo que ele é, mas pela conta paga. Não há mais dívida. Alguém poderia levantar a bandeira de dívidas contra o eleito? A resposta definitiva e última que temos aqui, meus irmãos, ela é proposta pelo próprio apóstolo Paulo ao apresentar a tese da justificação divina. Olha de novo o versículo 33. Paulo te dá a resposta aí. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Paulo está dizendo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eles estão justificados. Eles estão já com a sua conta quitada. Quem vai acusá-los de débito? Há uma perguntinha aqui? Não, é só uma resposta. Há uma afirmativa aqui, isso. Obrigado pela participação dos irmãos aí. Eu não estou conseguindo acompanhar todas as respostas ao mesmo tempo, mas fico feliz aí pela sua participação. Nem ninguém e nada poderá de fato nos acusar perante Deus. Mas essa é a proposta que você tem. Diante de um tribunal onde o juiz já acabou de encerrar a sua sentença, ele disse, palavra última, aquele que fora condenado está agora absolvido. A sua conta está paga. Quem poderia ir lá e dizer, há uma pendência?
Então é nesse sentido que Paulo faz a questão. Ele está justificado. A tese da justificação pela fé, meus irmãos, é uma tese que se propõe a dar garantia da salvação do cristão. Só um minutinho, preciso de água. Ok, vamos caminhando aqui. Há quem tente acusar os eleitos? É a pergunta que Paulo propõe. Será que depois de o juiz ter batido o martelo, garantido o final da sentença, esse indivíduo está absolvido, ele está com a sua conta paga? Será que alguém tentaria acusar os eleitos mesmo assim? Eu quero colocar para você que existe acusadores. O diabo é o principal acusador do cristão. Há uma tese desenvolvida dentro do contexto da teologia reformada de que hoje, depois da morte de Cristo, de lá para cá, o diabo não tem o acesso direto à presença de Deus, como você o percebe em outros textos. Então há aqueles que creem assim. Hoje, o diabo não tem mais aquele acesso que tinha, como você percebe, por exemplo, ali na narrativa do livro de Jó, quando os filhos de Deus estão lá para adorar e servir o Senhor, e de repente se manifesta ali a presença de Satanás. A teologia reformada entende que quando Cristo morreu na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, a serpente perdeu muito do que tinha, e a partir dali, diz o texto bíblico na interpretação reformada, o diabo está amarrado. Jesus propõe lá em Lucas, quem é que pode entrar na casa do valente? Só um mais valente que ele. E depois de entrar na casa do valente, esse mais valente ainda o manieta, o amarra e rouba-lhe todos os bens. É assim que diz o texto, e Jesus é o mais valente. Ele é aquele que entra na possessão ou nos domínios de Satanás, o amarra, o vence, esmaga a cabeça da serpente. Voltando ao texto lá de Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz o texto que Cristo o colocou sob uma condição de desprezo, derrotando-o na cruz. Então o diabo não tem mais a liberdade de estar na presença de Deus fazendo acusações. Mas, mesmo que você entenda assim, ou entenda da forma mais tradicional, que ele ainda vai na presença de Deus ou não, ele continua sendo o nosso acusador. Ele acusa muitas vezes a nós mesmos, para nós mesmos. Quando você peca, tantas são as vezes que as proposições pululam na tua mente, pulam no teu cérebro, dizendo, olha só, você é um pecador, olha só, você não tem mais jeito, olha, você caiu de novo, olha, Deus te abandonou. Quantas e quantas são as vezes que o diabo está ali atormentando, trazendo esse desajuste na segurança da sua salvação. O diabo é o nosso principal acusador. O texto lá de Apocalipse capítulo 12, versículo 10, quando o dragão deixa de ser o perseguidor do Messias, porque o Messias é arrebatado, é voltado para a presença de Deus, ele vai perseguir a mulher. A mulher é a figura da igreja. Ele vai perseguir a igreja. E mais no versículo 10 especificamente, João diz ali que ele é o acusador dos irmãos. Ele nos acusa dia e noite. Então o diabo faz questão de apontar o nosso passado. Ele faz questão de olhar para você e está vendo, olha, você pecou de novo. Ele faz questão de olhar para você e dizer, olha só o seu histórico, olha só o seu passado, olha quem é você. Mas, como alguém já nos ensinou, quando o diabo mostrar qual é o seu passado, lembre para ele qual é o futuro dele. Quando o diabo mostrar o seu passado, mostre para ele qual é o futuro dele. Porque o nosso passado já está quitado. O nosso passado já está pago em Cristo Jesus. O nosso passado já está acertado todo o débito pelo sacrifício da cruz. Mas qual é o futuro dele? Lembre, qual é o futuro dele? Outro acusador que nós temos, meus irmãos, é o mundo. O mundo apresenta as suas acusações constantes contra o cristão. O mundo acusa os eleitos de andarem na contramão. O mundo acusa os eleitos de Deus de serem contra o sistema social. O mundo acusa os eleitos de Deus de serem contra o andamento da boa ordem dessa casa terrestre.
Porque nós muitas vezes somos aqueles que viramos o mundo de cabeça para baixo. Nós muitas vezes somos aqueles que vão contra as proposições do mundo e precisamos ir quando essas proposições são contrárias à vontade de Deus. O mundo nos acusa, mas é bom lembrarmos, como diz o apóstolo Paulo, nós não andamos segundo o curso deste mundo. Nós não andamos segundo o curso deste mundo e isso inquieta o mundo, isso perturba o mundo. O Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, vai dizer, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Se odiaram a mim, vão odiar a vocês também. Então o mundo sempre será um acusador, um opositor à vida do eleito de Deus. Em terceiro lugar, a nossa natureza pecaminosa nos acusa. Nós muitas vezes brigamos conosco mesmos. É aquela guerra de naturezas que Paulo propôs lá no capítulo 7. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Quem pode me livrar dessa briga interna que eu tenho? Quem me livra da força da carne? Desventurado homem que sou, o que está acontecendo comigo? Eu estou brigando comigo mesmo. É isso mesmo. A nossa natureza pecaminosa nos acusa de nossas limitações, de não fazermos a vontade dela. Eu quero dizer para você o seguinte, mostre a sua carne quem é que manda. Você anda no espírito ou anda na carne? Mostre para a carne quem é que manda. Caminhemos. Meus irmãos, os eleitos de Deus não precisam temer as acusações do inimigo, porque Deus já apresentou a sentença da justificação. É essa a resposta de Paulo. Quem intentará a acusação? A resposta é, Deus já apresentou a sentença, está justificado. Deus já apresentou a sentença da justificação sobre os seus eleitos. Não há quem possa acusá-los. Dr. Louis Berkhoff, ele vai dizer assim que a justificação é um ato judicial de Deus, é um ato declaratório de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador eleito. Ou seja, o pecador eleito está com a lei cumprida, não por ele mesmo, mas porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Ele satisfez, Cristo satisfez todas as reivindicações da lei. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Nós somos chamados, então, meus irmãos, a vivermos coerentemente com o Evangelho para que todas as acusações caiam por terra. Não é porque Cristo cumpriu a lei em meu lugar que eu posso fazer o que eu bem quiser. Não, eu preciso andar de maneira coerente com o Evangelho. Mesmo que eu tenha as minhas falhas, aqui e ali, haja alguma fragilidade da minha vida, mas eu preciso buscar a obediência. Quarta questão que nós levantamos aí, você precisa pensar nela. Quem condenará os eleitos de Deus? Quem poderá reivindicar acusações e quem poderá buscar recursos do tribunal suficiente de modo que o eleito seja condenado? Não tem mais instâncias a que se recorrer. Nos tribunais humanos, você recorre da primeira para a segunda, para a terceira e você vai recorrendo às instâncias superiores. Mas no tribunal de Deus, o tribunal de Deus é a instância máxima. Quem pode recorrer, quem pode entrar com recurso para condenar os eleitos de Deus? Então esse é o desafio número 4. Você pode pensar nele aí, é o que Paulo propõe então aí no versículo de número 34. Olha aí, Romanos 8, 34. Que resposta você ofereceria a essa pergunta? Qual é a sua resposta? Quem condenará os eleitos de Deus? Vai olhando para o texto, vai colocando aí as suas respostas, faça as suas anotações, é importante. Será que alguém pode condenar os eleitos de Deus? Retoricamente é o que Paulo levanta para nós aí. Meus irmãos, em Adão nós já fomos julgados e condenados. Se era em busca de uma condenação para mim e para você, Adão já nos condenou. Deus, julgando o pecado de Adão, ele julga e condena toda a raça humana. Por causa do pecado de Adão, todos nós estávamos condenados à morte e à morte eterna. Essa era a condenação lá em Adão, por causa do pecado de Adão.
mas Cristo assumiu ser condenado em nosso lugar. Essa é a grande saída que Deus nos ofereceu. Ele ofereceu o seu próprio Filho para ser condenado em nosso lugar. A pena foi paga. A nossa condenação foi paga em Cristo Jesus. Paulo dá 4 razões aqui, meus irmãos, pelas quais, então, o eleito não pode ser condenado. Preste atenção, caminhe conosco. Primeira, a morte de Cristo. Paulo vai dizer no versículo 34, quem os condenará? Primeira resposta, é Cristo Jesus quem morreu. Cristo morreu. Ele pagou a condenação. Ele foi condenado em nosso lugar. Essa é a primeira resposta que Paulo oferece, então, a essa questão. Quem os condenará? Cristo já foi condenado. Cristo já sofreu a nossa condenação. Cristo pagou a nossa culpa pelos pecados que nos levariam certamente à merecida condenação por causa da pecaminosidade herdada de Adão e por causa dos pecados que nós adicionamos a tudo isso. Lá em Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, você pode correr lá. Gálatas 3, versículo 13. Caminhe comigo aí. Gálatas 3, versículo 13. O que é que Paulo coloca aí para nós? Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A primeira parte, especialmente do versículo, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, Cristo pagou a nossa culpa. Ele foi condenado em nosso lugar. Ele sofreu a nossa morte, para que nós pudéssemos, como bem cantamos, viver a sua vida. Qual é a segunda questão que Paulo levanta para nós aqui como resposta? Quem condenará os eleitos de Deus? Primeiro, Cristo já morreu por eles, já pagou a pena, já foi condenado no lugar deles. Segundo, Cristo ressuscitou. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a plena garantia da aceitação do sacrifício de Jesus. Se o sacrifício de Jesus não bastasse, se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente, ele nem sequer teria sido ressuscitado. Mas ele foi ressuscitado justamente como que se Deus estivesse dizendo, valeu. Está tudo pronto, está tudo pago. Se ele não tivesse ressuscitado, a morte o teria derrotado. Ou seja, a condenação do pecado o teria derrotado. Mas ele ressuscitou. Olha o texto de 1 Coríntios 15, 19. Paulo vai dizer assim que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se não houve ressurreição, se Cristo não ressuscitou e a nossa esperança em Cristo é só para o momento agora, o que isso resolve? Nada. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia também de que ninguém pode condenar os eleitos de Deus. Terceira resposta que Paulo nos oferece aí, meus irmãos, está implícito, mas é a posição soberana de Cristo à direita de Deus, quando Paulo diz, o qual está à direita de Deus. Desculpe, eu coloquei implícito, mas é explícito. Está explícito, está claro. A posição soberana de Cristo à direita de Deus. Ele está sentado no mais alto lugar de honra e de glória à direita de Deus. Ou seja, a aceitação de Deus pelo sacrifício de Cristo é completa. Diz Paulo aos Filipenses que Deus o ressuscitou, o elevou à categoria máxima que pode existir e lhe deu o nome de Senhor. E ele está à direita de Deus agora, agindo como nosso advogado. Em Cristo nós temos o melhor amigo. Em Cristo nós temos o melhor advogado. Temos com ele o melhor amigo. Então, o fato de ele estar à direita de Deus é resposta também para o fato de que ninguém pode nos condenar. Em quarto lugar, a contínua intercessão de Cristo pelos eleitos. Ele intercede por nós. Assim como lá no Getsemane, ele orou em agonia
assim ele continua orando, intercedendo, apresentando-nos diante de Deus Pai sempre. Já estamos justificados, mas ainda pecamos, e por isso temos junto de Deus o intercessor, aquele que intercede a nosso favor. Como que, no dizer figurativo, salvo engano, é de Lutero essa expressão, quando Lutero diz que ao nosso pecar, Cristo apresenta as mãos perante o Pai, dizendo: Pai, aqui estão as marcas, está pago, o pecado deles está pago. Obviamente que Deus tem a compreensão de tudo, não precisa de o filho ficar lembrando o Pai que o pecado já está pago. Mas a Bíblia diz que Cristo intercede, ele ora ao Pai a nosso favor. Esse texto aí você vai ter a resposta no versículo 34, ele também intercede por nós. E lá em Hebreus 7:25, é um texto que você pode conhecê-lo tão bem, o texto de Hebreus 7:25 diz que ele vive para interceder sempre pelo seu povo. Quem pode ter mais consolo do que o cristão numa hora dessa? Que consolo que é para nós sabermos que temos em Cristo o intercessor. Que coisa maravilhosa é saber que ele ora por nós. Quer sentir o prazer dessa intercessão? Corre lá para João capítulo 17. Não é agora, isso é tarefinha de casa depois. João capítulo 17, naquele teor da oração sacerdotal, ele vai orar pessoalmente por você. Quando ele diz ao Pai: não rogo somente por estes, ou pelos 12, mas eu oro por todos quantos virem a crer em mim. Olha só que bênção maravilhosa. Ele orando por mim há 2000 anos atrás. Quinta questão que eu preciso que você lembre. Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta que temos aí de Paulo. Olha o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Você pode responder. O grande último desafio nesse texto, então, é saber quem pode nos separar do amor de Cristo. Quem? Você sabe a resposta? Ela está aí para que a gente possa se firmar nela. Todas as circunstâncias que podem causar separação em áreas da vida, no que tange a nossa salvação e vida eterna, se tornam nulas. É isso que Paulo propõe aqui. Tem muitas coisas que poderiam nos separar. Por exemplo, quando você morre, você está separado. Quando você passa por tribulação e angústia, você está separado. Mas Paulo vai dizer que essas coisas podem nos separar do amor de Cristo. Não é? Então, as circunstâncias que podem nos separar aqui nessa vida de pessoas, de relacionamentos, Paulo vai dizer que não. Elas não podem nos separar do amor de Cristo perante o Pai. Paulo menciona aqui, meus irmãos, 7 itens na sua lista como um exemplo de que nada pode afetar a nossa relação de justificados que nós temos perante Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nada pode. Paulo apresenta aqui essa relação, então, de 7 itens, mostrando que nós não podemos ser separados. O eleito é entregue à morte o dia todo. Olha o que Paulo coloca no versículo 35. Será tribulação? 1. Será angústia? 2. Será perseguição? 3. Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Nada disso nos separa. E nós somos entregues à morte o dia todo. Assim como Cristo morreu, os que estão com ele também estão mortos. Mortos para o pecado. Mortos para a negação da vontade de Deus. Então é preciso assumir a morte, é preciso você assumir o fato de que você está morto em Cristo Jesus para o pecado, mas vivo para fazer a vontade de Deus. Então a nossa morte é preciso ser assumida. Leia o texto comigo, vai lá, Gálatas capítulo 2. Leia lá comigo, Gálatas capítulo 2, do verso 19, a partezinha final do verso até o verso 20. Abra lá a sua Bíblia. Gálatas 2, 19 a 20. Gálatas 2, 19 a 20, a parte final do 19 diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
estou crucificado com Cristo. No capítulo 6 nós estudamos isso. Assim como Cristo morreu, nós também morremos. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida nova. Aqueles que estão em Cristo estão mortos. E Paulo vai questionar isso lá no capítulo 6. Como é que nós viveremos para o pecado, nós os que para ele morremos? Estamos mortos para o pecado. Olha o capítulo 3 de Colossenses. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5, Paulo diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. E aí Paulo vai desenvolver ali uma série de itens que fazem parte dessa nossa natureza terrena. Façam morrer a vossa natureza terrena. Façam morrer a vossa natureza terrena e experimente a morte. É isso que Paulo está dizendo. Experimente estar morto. Viva como se de fato estivesse morto para o pecado. Romanos 8:36, Paulo vai dizer aí para nós nesse texto o quê? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O dia todo você morre. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, o que faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é morrer para você mesmo. Tomar a sua cruz é morrer também. É símbolo de morte. Quem está em Cristo está morto para si mesmo, está morto para o pecado, mas vivo. Mas, em último lugar, não em forma de pergunta, mas em forma de uma afirmação tremenda, nós temos aqui Paulo dizendo o insuperável amor de Deus. Ele é maravilhoso, ele é estupendo, ele é grandioso e nada supera o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Paulo conclui, meus irmãos, esse texto na garantia da nossa salvação, expressando exatamente aqui a certeza indubitável do eleito quanto à sua segurança eterna. O eleito pode estar seguro, o eleito pode estar garantido, porque o amor de Deus é insuperável, o amor de Deus é imutável. Deus não vai mudar o seu amor. Paulo apresenta aqui uma lista de 10 itens de realidades que não podem separar o eleito de Deus. Então Paulo vai levantar de novo, em forma de afirmativa, essa lista de coisas que não podem separar o cristão de Deus. Versículo 38 e 39. Eu estou bem certo de que... Aí Paulo começa uma lista. São 10 coisas, 10 itens que Paulo põe aí. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Essa outra criatura envolve dezenas de coisas. Mas nada, nenhum desses 10 itens que Paulo coloca aqui pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Interessante que Paulo apresenta esses itens de 2 em 2 e trata os 2 últimos separadamente na construção lá do texto original. Vamos olhar rapidamente, sem delongas, mas olhando cada um deles. Nem morte, nem vida. Então, nem a morte com todos os seus horrores, nem a vida com todos os seus encantos. Isso não pode nos separar do amor de Deus. Segunda questão, nem anjos, nem principados. Ou seja, os poderes sobrenaturais em grandeza, em conhecimento, em poder de ação, esses seres não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por mais poderosos, por mais maravilhosos que sejam, eles não conseguem interferir na nossa salvação em Cristo. Terceira coisa, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. As coisas do presente nos oprimem e as coisas do porvir nos deixam ansiosos. Mas essas coisas não podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quarta coisa, nem altura, nem profundidade. Isso aqui nos faz lembrar lá do texto de Salmo 139, quando o texto lá de Davi vai dizer que se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço do mais profundo abismo, lá estás também. Nada pode separar o amor de Deus da vida daquele que é o seu eleito.
Você pode caminhar comigo e vai perceber que há mais coisas que Paulo propõe aí. Nem os poderes e nem as forças do universo. Paulo vai dizer aí mais à frente. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Até Paulo levanta essas questões aqui das forças do universo, porque muitos naquela época, e muitos em nossa época também, acreditam que a humanidade está sendo controlada por forças astrológicas. Querido irmão ou irmã, então se você já leu ou se você tem lido astrologia para saber o que os astros estão dizendo para você, isso é coisa do inferno. Não vá nessa onda. Você estaria pecando se fosse acreditar em tais coisas. Mas esse é o pensamento do mundo. Quem é que segura a nossa vida? Quem é que sustenta a nossa vida? Quem é que destina a nossa vida? É o próprio Deus. Nem qualquer outra criatura, Paulo vai dizer aí, nem qualquer outra criatura ou pessoa ou coisa da criação de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é capaz de nos separar. Nada é capaz de nos romper da relação que temos com Deus por causa de Cristo Jesus. Então isso aqui, meus irmãos, é uma certeza tão tremenda de que o cristão, contrariando alguns preceitos religiosos dos nossos irmãos pentecostais, nenhum cristão verdadeiramente remido perde a sua salvação. Se ele perdeu, é porque ele nunca teve. Essa é a expressão da Escritura. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você realmente foi remido em Cristo Jesus, não há mais condenação. Nada, diz Paulo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o amor de Deus é demonstrado na cruz a favor dos seus eleitos e é derramado em seus corações para que eles possam amar a Deus. Como eu disse antes, nós não temos amor perfeito para amar aquele Deus perfeito. O nosso amor é atingido pelo pecado, o nosso amor é alquebrado, o nosso amor é corrompido, mas Deus quer que nós o amemos e Ele derrama o seu amor em nossos corações. Corre lá, Romanos capítulo 5. Rapidinho, dá uma corridinha aí, volta aí algumas poucas páginas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Você tem aí a expressão de Paulo quando ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você pode anuir, você pode ajuntar a essa expressão de Paulo, que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Você pode ajuntar a isso a expressão lá de João, na primeira carta, quando ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele derramou o seu amor em nosso coração e agora podemos amá-lo. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Desculpa, irmãos, fala bastante e a garganta reage. Então, concluindo aqui, terminando a nossa reflexão de hoje, se um dia você sentir insegurança sobre o amor de Deus, vale a pena primeiro avaliar a sua vida. Você está realmente em Cristo? Ou a sua insegurança é derivada do fato de que você está, em alguma medida, vivendo em pecado? A nossa Confissão de Fé de Westminster vai nos ensinar lá que o cristão pode perder a segurança da sua salvação. O cristão pode perder a alegria da sua salvação, mas ele não pode perder a sua salvação. Então a segurança da salvação, a alegria da salvação, ela pode ser diminuída pelos esforços de Satanás, pela corrupção que há no mundo ou pela fraqueza da nossa carne. Então, se um dia você sentir insegurança sobre o amor de Deus na sua vida, vale a pena primeiro avaliar a sua vida. Será que você está sendo pressionado pelo diabo? Então você tem respostas a isso. Será que você está sendo pressionado e corrompido pelo mundo? Você precisa corrigir isto. Será que você está dando lugar à carne? Você pode também se fortalecer perante o Senhor e voltar a andar no Espírito. Então, a nossa insegurança
ela não provém de Deus. Ela provém de nós, ela provém do mundo, ou ela provém do diabo. Assim afirma a nossa confissão de fé e assim afirma a palavra de Deus. Segundo, se você está sentindo falta de segurança, vale a pena relembrar as declarações da palavra de Deus. A nossa segurança de salvação não está naquilo que eu falo. A nossa segurança de salvação não está naquilo que eu sinto. A nossa segurança de salvação está nas declarações bombásticas da palavra de Deus. É Deus quem dá a sua palavra. Então, vá para a palavra. Vá buscar conforto e consolo na palavra do nosso Deus. Ali está a nossa segurança. Como diz o autor dos Hebreus, é uma âncora firme para a nossa alma. Terminamos aqui então com a palavra final do Dr. John Stott, mais uma vez. A nossa certeza consiste não em nosso amor por ele, porque é um amor falho, mas em seu amor por nós. Este sim é inabalável, fiel e perseverante. Estamos encerrando aqui então nessa manhã a nossa reflexão, no desejo de que Deus abençoe, fortaleça a sua vida mais uma vez com a palavra de Deus. No próximo domingo, se Deus permitir, vamos estar juntos mais uma vez, compartilhando aqui a carta de Paulo aos Romanos, no próximo domingo, capítulo 9, versos de 1 a 33. Leia durante a semana, faça suas anotações, vá para o texto e nós vamos compartilhar sobre o passado de Israel com Deus. É uma analogia que Paulo faz, de novo, para mostrar a nossa relação em Cristo, mas ele vai buscar bases lá no Antigo Testamento. Estamos então encerrando a nossa escola dominical, nosso estudo de hoje. Não falte na semana que vem, esteja conosco, pela vontade de Deus estaremos aqui mais uma vez. Amém?